Olá, paz do Senhor. Está no ar o programa Fora da Caixa, uma edição especial, uma edição de debates. E junto conosco na mesa está meu amigo que dividiu o quarto comigo lá no Egito. Ele que é escritor, evangelista da Igreja Metodista Wesleyana, ali de São Paulo, é Johnny Kruski. Seja bem-vindo, Johnny. Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo nesse momento, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, Juliano. Estou também muito feliz aqui com o pastor Ivan. Eu agradeço a honra do convite e vamos aí falar sobre escatologia. Glória a Deus. Um assunto pertinente e relevante. Conosco também na mesa, ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Belém, da cidade de Sorocaba. Ele que traduz algumas obras pela editora Carisma, algumas obras relevantes dentro da escatologia bíblica. Seja muito bem-vindo, pastor Ivan Santos. Eu quem agradeço, pastor Juliano, mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui e discutirmos esse assunto tão importante e relevante para os nossos dias, que é a escatologia bíblica. Glória a Deus. Bom, o Johnny, ele que é escritor, está comigo aqui o livro Apocalipse em ordem cronológica, Desembaralhando o Futuro. Ele também tem um canal no YouTube. No final do programa ele vai apresentar a obra, falar um pouco mais sobre essa obra e também sobre o seu canal do YouTube. E assim também o Ivan, algumas obras que ele trouxe aqui, que ele teve o prazer de traduzir para nós. E depois o pastor Ivan também vai falar sobre essas obras. Bom, vamos para o que interessa. Você que é ouvinte, que está nos acompanhando, que tem as suas dúvidas acerca do pós-tribulacionismo ou pré-tribulacionismo, a igreja passa ou não pela tribulação. Hoje é uma edição especial do programa Fora da Caixa e os nossos convidados irão expor as suas ideias, o que eles pensam sobre esse assunto. Quero começar aqui com o evangelista Johnny. Por que ser pós-tribulacionista, Johnny? Por que ser pós-tribulacionista? Eu cresci numa igreja evangélica pentecostal que era de uma linha pré-tribulacionista, ou seja, eu cresci sendo pré-tribulacionista. Meus professores ensinavam assim, meus pastores, eu ensinava assim também, lia livros a respeito do pré-tribulacionismo, eu era um pré-tribulacionista. Até que um dia, próximo aí de 2009, 2010, me veio uma pergunta, que foi uma pergunta que foi a chave da mudança aí para o pós-tribulacionismo. Eu estava escutando um programa de rádio e eu escutei a pergunta que era a seguinte: aonde está escrito que Jesus vai vir de forma invisível, que ninguém vai ver? E o pastor que estava na época no rádio, ele falou assim: em lugar nenhum da Bíblia está escrito assim. E eu levei um choque na hora. Levei um choque na hora e falei assim: puxa, como não? Como não? Eu sempre cria assim. Então eu comecei a puxar na minha mente os textos que eu conhecia e não lembrava de nenhum que realmente Jesus viesse de forma que ninguém iria ver, ou seja, de uma forma invisível ou secreta, depende da forma de falar. E comecei a buscar nos textos bíblicos. E foi aí que então eu eu me desvinculei um pouco dos livros, daquilo que eu estudava do pré, e comecei a buscar as respostas na Bíblia. Daí foi aí então que eu encontrei alguns textos muito favoráveis ao pós-tribulacionismo, e eu passei então a ser pós-tribulacionista. Não sei se eu posso dar tempo de mencionar agora esses textos. Entre eles, acho que o mais forte, que eu gosto muito, é Mateus 24, do verso 29 e 31, que fala ali que a volta de Jesus fala declaradamente no verso 29, que ele fala que é após a tribulação daqueles dias. Daí ele começa a mencionar a volta dele visível, a volta que todo mundo vai ver, e no verso 31 ele fala do recolhimento dos eleitos, seus salvos que vão ser recolhidos nas nuvens, na posição onde ele está. E outro texto forte também é 1 Coríntios 15, no verso 52, que fala que a volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos salvos, que acontece no abrir e piscar de olhos, a transformação acontece na última trombeta. Então, se acontece na última trombeta, ela não pode ser antes da grande tribulação, porque durante a grande tribulação tem trombetas, e no próprio Mateus 24, ali também é mencionado trombeta no final da grande tribulação. Em Apocalipse 20, no verso 4 ao 6, é mencionado pessoas que passaram pela grande tribulação, pessoas que negaram o sinal da besta, adoraram a imagem da besta, eles foram mortos por causa disso. E no verso 4, fala que eles foram
ressuscitados para reinar com Cristo no milênio. E no versos 5 e 6 confirma que essa é a primeira ressurreição de salvos. E a primeira ressurreição de salvos está acontecendo no final da grande tribulação para começar o milênio. Então, a primeira ressurreição de salvos não pode acontecer antes da grande tribulação, como é entendido que o arrebatamento acontece logo após a ressurreição. E nesse texto de Apocalipse 20, do verso 4 ao 6, deixa claro que a primeira ressurreição de salvos acontece no final da grande tribulação. Outro texto fortíssimo também, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que diz que o nosso encontro com o Senhor, nossa reunião, nosso encontro com Ele, não acontece antes que venha a apostasia, e não é antes que venha o anticristo. Então, ela só pode ser depois. Então, fala que não pode ser antes. Outro texto também é Apocalipse 7, no verso 9, 14 e 15. Ali mostra que durante a grande tribulação tem pessoas, nações, povos de todas as línguas, de todas as nações, ou seja, não são só judeus que estarão na grande tribulação para serem salvos, mas povos de todas as tribos e línguas, e nesses versos no verso 14 e 15, deixa bem claro que essas pessoas estão vindo da grande tribulação, e é uma multidão incontável. Então mostra que as pessoas estão vindo salvas que passaram pela grande tribulação. E no capítulo Apocalipse 11, no verso 18, que é a 7ª trombeta, que eu entendo também que é a última trombeta, fala ali que haverão os galardões. E o galardão só é dado quando acontece a 7ª trombeta. E nesse texto da 7ª trombeta, fala que Jesus está vindo implantar o seu reino. Então, quando ele vir implantar o reino dele, ou seja, no final da grande tribulação, para começar o milênio, que ele vai dar galardão aos seus salvos, aos profetas, aos santos. E para finalizar essa introdução aí, Apocalipse 16, no verso 15, fala que aquela promessa que ele vem como ladrão, esse verso ele é citado em Apocalipse 16, no verso 15, entre a 6ª e a 7ª taça da ira. Que todos nós que, pelo menos eu conheço até hoje, as pessoas que estudam sobre a escatologia a respeito da grande tribulação, entendem que as taças da ira acontecem no final da grande tribulação. E a 6ª e a 7ª taça são as últimas taças, são as últimas pragas. E então ele está sendo citado ali que ele vai vir como ladrão entre a 6ª e a 7ª taça, ou seja, no final da grande tribulação. Então são versos bíblicos fortíssimos que fizeram eu deixar de ser pré-tribulacionista. E é interessante assim, eu não sou masoquista, tá? Eu não gostaria de passar a grande tribulação, eu não estou procurando problema para mim, pelo contrário. Quando me deparei com esses textos, que foram fortes e me chocou. Tanto é que eu encontrei esses textos e fui falar com os meus pastores, fui falar com os professores de teologia para encontrar a resposta, porque tudo que eu queria era continuar sendo pré-tribulacionista. Já passaram-se muitos anos, eu continuo sendo pós-tribulacionista porque esses textos ainda são fortíssimos. Amém. Bom, nós temos diversos textos apresentados pelo evangelista Johnny. Depois nós vamos trabalhar, Ivan, esses textos e também, com certeza, o irmão também irá citar alguns pontos e depois o Johnny também vai poder ter o seu tempo para poder explicar melhor os textos em defesa do pré-tribulacionismo. A pergunta para o Johnny foi: por que ser pós-tribulacionista? Agora eu faço essa pergunta para o pastor Ivan: por que ser pré-tribulacionista? Bom, eu sou pré-tribulacionista por diversas razões. Uma delas, por exemplo, é a questão hermenêutica. Eu entendo que o pré-tribulacionismo é a posição escatológica que, hermeneuticamente falando, tem mais consistência, considerando que o método hermenêutico por excelência é o método histórico-gramatical. Isso quer dizer, você faz uma leitura do texto, entende o que está escrito da maneira simples e objetiva, conforme foi registrado nas Escrituras Sagradas. Desta forma, o pré-milenismo ele tem por fundamento essa metodologia hermenêutica, e de igual forma o pré-tribulacionismo. Quando nós vamos fazer algumas abordagens, por exemplo, especificamente em Apocalipse, em Daniel,
nós vamos entender figuras que dizem respeito ao povo do Antigo Testamento, e naturalmente esse povo, que é representado ali pela mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, que está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Então nós vemos ali uma nítida figura, Israel. Nós vamos pegar os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Então, assim, a hermenêutica literal, ainda que nós venhamos fazer a interpretação de um livro de gênero profético, com um alto teor simbólico e linguagem figurativa, contudo, essas figuras de linguagem, elas devem ser interpretadas à luz do que o Antigo Testamento revelou. O outro ponto é que, biblicamente, quando nós vamos fazer uma análise sobre o dia do Senhor, o período da ira de Deus, nós vamos perceber que o dia do Senhor, que é uma outra nomenclatura para a grande tribulação, está intimamente relacionado primariamente com Israel e não com a igreja. Perceba que eu disse primariamente e não exclusivamente, porque conforme Apocalipse 3, versículo 10, a grande tribulação ela não diz respeito naturalmente apenas a Israel, mas sim também a todos os povos e nações. Mateus capítulo 24, nós temos um verso muito interessante, que é o verso 15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui Jesus Cristo está explicando sobre os últimos detalhes da grande tribulação, os últimos eventos que antecedem o seu retorno em glória para o estabelecimento do reino. Aliás, Mateus 24 ele trata justamente dessa questão. Quando os discípulos pedem sobre um sinal sobre a vinda, os discípulos não têm em mente a vinda para um arrebatamento da igreja, porque até então eles nada sabiam sobre isso. A ideia desses discípulos é sobre uma vinda para o estabelecimento do reino, uma vez que esse reino não foi e não seria estabelecido no primeiro advento. Então Jesus começa a descrever aqui sobre o princípio das dores, Jesus começa a dar aqui alguns indícios e sinais do que acontecerá no início da grande tribulação. E no versículo 15, Jesus vai fazer aqui um detalhamento desses eventos finais. E é interessante que quando Jesus cita aqui a abominação desoladora, ele faz referência a Daniel. Nós vamos para Daniel capítulo 9, versículo 27. Nós vemos claramente que essa é uma referência especificamente à última metade da 70ª semana de Daniel. E à medida que nós lemos Daniel capítulo 9, como todo livro, nós vamos perceber que as 70 semanas têm uma relação direta com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém, com o templo. Dessa forma, quando Jesus começa aqui a dar os detalhes dos eventos que antecederão o seu retorno em glória, ele conecta esses detalhes diretamente à 70ª semana de Daniel, especificamente a última metade dessa 70ª semana. E claramente a 70ª semana de Daniel tem a ver com o povo de Daniel, que em todo o contexto do livro de Daniel são os israelitas, são os judeus. Então eu não consigo encontrar em hipótese alguma a igreja relacionada no capítulo 24 de Mateus. Ainda que nós venhamos extrair alguns princípios para aplicarmos para a igreja, inclusive hoje já. Aqui se trata de uma profecia que diz respeito ao povo judeu. Entretanto, vale destacar que esse texto tem alguns elementos específicos culturais atrelados a Israel, religiosos atrelados a Israel. Entretanto, a grande tribulação, ou o dia do Senhor, ela tem uma abrangência global, universal. Considerando que o retorno glorioso de Cristo para estabelecer o reino, Jesus Cristo vem em um corpo físico, glorificado. E ele vai ter um local geográfico específico, conforme Zacarias capítulo 14 deixa claro, onde ele vai tocar com os pés. Então é por isso que o contexto de Mateus 24 ele está intimamente relacionado com a geografia de Israel, porque é o retorno do rei para o estabelecimento do reino milenar, cumprindo então dezenas ou até mesmo centenas de profecias que diz respeito a esse reino
dê prosperidade para esse povo. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu pego um texto que trabalha sobre a grande tribulação, eu sempre vejo Deus tratando primariamente com Israel e secundariamente com as nações gentílicas. É muito interessante nós observarmos, por exemplo, quando nós vamos para Daniel capítulo 12, que descreve também esse período, e a grande tribulação ali está nitidamente, mais uma vez, relacionada com este povo. Quando eu vou para Jeremias capítulo 30, verso 7, né, a grande tribulação que ali é denominada de a angústia de Jacó. Olha que interessante, né? O texto não diz a angústia da igreja, é a angústia de Jacó. Então eu não consigo colocar a igreja nesse período, eu não vejo respaldo bíblico para inserir a igreja nesse contexto. A não ser que eu faça, com todo respeito ao Johnny, eu sei que não é esse o caso dele, mas eu faço uma exegese no texto. Ou seja, colocando algo que o texto não está dizendo. Nós temos um contexto aqui em Mateus 24. E o contexto é rei, é o contexto quem determina aqui quem são os eleitos, é o contexto que determina aqui sobre o que se trata esse ajuntamento no verso de número 31, um ajuntamento que será feito por anjos. Então, assim, eu vejo muitos elementos aqui, detalhes, que estão intimamente relacionados ao povo judeu, primariamente, e não tenho nada nesse texto que me indica que a igreja está neste período. Esse é um dos argumentos, nós vamos discutir outros na sequência. Tem muita coisa para ser comentada. Bom, o Johnny levantou diversos textos e o Ivan também levantou alguns pontos para serem trabalhados. Nessa segunda pergunta que eu faço para ambos, primeiro para o Johnny, depois para o Ivan, nós não vamos perder de vista esses textos que vocês levantaram e depois eu cito o texto que o Ivan comentou, o Johnny vai trabalhar sobre esse texto e assim o Johnny, da mesma forma, levantou alguns textos e o pastor Ivan vai trabalhar sobre esses textos. Eu queria uma opinião dos dois, de uma forma mais breve agora, como que o pós-tribulacionismo e como o pré-tribulacionismo entende o milênio, para aqueles que estão em casa. Johnny, como que o pós-tribulacionismo entende o milênio para o pós-tribulacionismo? Como ele é? A igreja estará inserida neste milênio? Quem são os povos, os habitantes desse milênio? Como que o pós-tribulacionismo traz essa resposta para aqueles que estão em casa acerca do milênio? E depois o Ivan trabalha também essa questão sobre o milênio. Ok. Antes de falar do milênio, preciso trazer um pouquinho a história, né? O pós-tribulacionismo, ele acredita, até um pouco de confronto com algumas defesas do pré. O pós-tribulacionismo não acredita que existe essa separação hoje, depois de Cristo, depois da nossa salvação em Jesus, que existe essa diferença entre judeus e gentios para a salvação. É claro que étnica, em relação à cultura, a sangue, a família, existe diferença de brasileiro com o israelita, com o argentino, com o americano. Existe a diferença. Existe promessas e existe situações que para o futuro, ou mesmo com Deus, que é diferente para cada um. Tá? Mas em relação ao arrebatamento, à salvação, somos um povo só. Existem vários textos que a gente pode trabalhar a respeito disso, mas para ir direto já ao assunto milênio, é preciso falar isso primeiro. Então que tanto a igreja como Israel é o mesmo povo. Por quê? Israel no sentido que Israel se converteu a Jesus, é a igreja. Se a igreja se converte a Cristo, também faz parte de Israel. Existem alguns textos que falam que então somos um povo só em Cristo, a partir dessa salvação em Jesus. Então todos nós passaremos a grande tribulação, e após a volta de Jesus no final da grande tribulação, encontraremos com ele sim nos ares, na altura das nuvens, como todos os textos falam, e nesse momento que nós somos transformados, nós vamos estar para sempre com Cristo, né? Existe até a brincadeira que o pessoal faz, né? O pós-tribulacionismo fala que a igreja vai ter um bate-volta, né? Vai para o céu e depois volta. Não, na verdade o texto fala que Jesus é que vai voltar, não é a gente que vai embora. Jesus ele vai voltar, vai encontrar com a gente nos ares, com o corpo transformado, para que possamos agora reinar junto com Cristo. Porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então nosso corpo será transformado no abrir e piscar de olhos, encontraremos com o Senhor nas nuvens. Daí tem um detalhe importante que vai ser a diferença para o entendimento do milênio. Quando Jesus vem,
Eu creio, a partir de alguns textos, que a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, também vai vir com Jesus. Tá? Porque é a noiva. A Bíblia descreve a Nova Jerusalém como a noiva. E a partir de então, os salvos, os santos que foram salvos, vão entrar na Nova Jerusalém. E é interessante que em Apocalipse 20 e 21, descreve que o trono de Deus está dentro da Nova Jerusalém. Isso é bem nítido. Tanto é que do trono de Deus sai a água da vida. E essa água da vida faz o rio da vida que está na rua principal da Cidade Santa, que tem nas suas margens a árvore da vida. E de onde sai essa água, então, desse rio da vida? Do trono de Deus. Deus está dentro da Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, é a cidade de Deus. É o céu que a gente chama. Então, ele vai vir com o céu vai vir habitar com a gente para o período do milênio. Então, os salvos vão morar, vão encontrar as suas casas. Não tem a promessa que Jesus fez? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, João 14. Ali, quando Jesus vem, a gente vai conseguir entrar na Nova Jerusalém e assim entraremos, então, na nossa habitação. Só que, ao mesmo tempo, a promessa que tem na volta de Jesus é que ele vai reinar. Que ele vai trazer o reino aqui na terra sobre as nações. E nós estaremos, isso também é promessa bíblica, que nós reinaremos junto com Cristo. Então, se a Nova Jerusalém está aqui e a Cidade Santa está aqui com o povo santo que mora dentro dela, nós estaremos governando o milênio junto com Cristo. Ou seja, morando na Nova Jerusalém e governando as nações da terra. Daí tem toda a história de paraíso, de maravilha, de vida longa, muita prosperidade na terra. Mas daí vem a pergunta, né? Quem vai estar morando aqui na terra, né? Quem são esses povos, já que fomos arrebatados e estamos morando no céu? Existem alguns textos que com um pouquinho mais de tempo a gente pode pegar esses textos e ler, que haverão sobreviventes da grande tribulação. Inclusive tem um texto que é super famoso, durante muito tempo os pré-tribulacionistas usaram isso para falar do arrebatamento, que serão dois no campo, um será levado, um será tirado, outro será deixado, dois numa cama, enfim. Mas não se usa mais esse texto. Foi bem entendido, ficou claro no texto. Fazendo uma leitura de cima a baixo desse texto, você vê que aqueles que foram retirados não estão sendo retirados para um arrebatamento, para serem salvos, pelo contrário. Aqueles que estão sendo retirados nesse texto, que um será levado, outro será deixado, está sendo levado para a morte. Porque ele está sendo comparado com as pessoas que morreram no dilúvio. Esses estão sendo retirados. Aquelas pessoas que morreram em Sodoma e Gomorra, que estão sendo comparados com aqueles que estão sendo retirados, né? Inclusive em Lucas, nesse texto aí, fala que existe uma pergunta, mas para onde, Senhor? Ele fala assim, onde estarão os cadáveres, ali estarão os abutres, mostrando claramente a resposta. Eles estão sendo retirados para a morte. Mas no texto fala que um será levado e o outro será deixado. Mostra que não serão todos levados para a morte. Haverão sobreviventes. E tem outros textos claros a respeito disso. Então, aqueles que estarão habitando no milênio, na terra, como mortais, como pessoas mortais, que apesar de viver muitos anos e ter uma vida muito próspera aqui no milênio, serão mortais. Em Isaías, descreve ali que quem viver com 100 anos vai ser considerado maldito, que viveu pouco, né? Hoje, quem vive muito, quem vive com 100 anos, a gente fala, parabéns, hein? Viveu bastante. No tempo do milênio, 100 anos é pouquinho, né? E, então, as pessoas que estarão vivendo no milênio ainda continuarão sendo mortais, esses sobreviventes. Diferente dos salvos. Os salvos já terão um corpo eterno, um corpo que não morre mais, um corpo que não tem mais dor, um corpo que não tem mais... A gente não vai ter mais choro, a gente não vai ter mais morte. Mas o povo as nações que estarão vivendo aqui, esses sobreviventes que habitarão na terra e serão governados pelos salvos e por Cristo, esses ainda serão mortais. Johnny, para quem está em casa, para que possa entender melhor, quando a igreja então é arrebatada, Cristo está vindo com a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é aquela descrita em Apocalipse depois do Novo Céus e Nova Terra. Para entender, você separa milênio de Novo Céus e Nova Terra, ou você acredita que o milênio e Novo Céus e Nova Terra é a mesma coisa? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito que existe a separação. Existe o período do milênio. Ah, ok. Depois existe o juízo final e depois haverá o novo céu e nova terra, o tempo de eternidade. Mas a Nova Jerusalém, então, ela não desce depois de Novo Céus e Nova Terra. Ela desce com Cristo na segunda vinda gloriosa, que para o pós-tribulacionismo é o arrebatamento. Ali a Nova Jerusalém, então, já desce. Sim, Ok, sim. entendi.
Por alguns fatores. Um fator que é interessante, já para a gente já pensar nesse momento, na Nova Jerusalém fala que tem ali a árvore da vida. E é engraçada a descrição que tem ali em Apocalipse 20 e 21, que fala que a folha da árvore da vida serve para a cura das nações. Mas se a gente vai estar na Nova Jerusalém com o corpo eterno que não fica doente, então para quem é essa cura? Então, isso só faria lógica se colocar a Nova Jerusalém dentro de um cenário, ou seja, do milênio, junto com pessoas que também são mortais, que também podem adoecer. Daí, para eles, faz sentido desfrutar da folha da árvore da vida para curar, caso tiver alguma doença. Os habitantes do milênio, então, ímpios que sobreviveram, entrarão para dentro deste milênio e a igreja vai governar com Cristo. Isso. Tá. Dá para resumir assim. Pastor Ivan, para o pré-tribulacionismo, como funciona esse milênio? Para o pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Então, Cristo vem na segunda vinda com a igreja. Como funciona o milênio dentro da visão pré-tribulacionista? O milênio, dentro da visão pré-tribulacionista dispensacionalista, ele tem uma semelhança muito grande, naturalmente, com o pré-milenismo histórico, que é o pós-tribulacionismo. Haverá um reino literal de Cristo, onde Cristo governará o mundo a partir de Jerusalém, por 1000 anos, e a igreja estará presente com Cristo nessa terra no momento deste reinado. Essa é a perspectiva do pré-tribulacionismo. Agora, é interessante nós observarmos que esta relação dos santos em corpos glorificados, junto com aqueles que habitarão em corpos naturais durante o milênio, será uma interação semelhante àquela, por exemplo, de Cristo, quando ressuscitou. Porque essa é uma questão que é levantada, né? Como que as pessoas em corpos glorificados vão viver e habitar em um período milenar, onde ainda haverá pecado, né? Conforme Isaías 65, versículo 20 em diante deixa claro. Então, sempre há até mesmo essa crítica por parte dos amilenistas em relação ao pré-milenismo, e isso não serve apenas para o pré-milenismo dispensacionalista. Isso cabe também ao pré-milenismo histórico, porque também crê nessa interação dos santos em corpos glorificados com santos em corpos naturais. Então, quando nós observamos essa convivência de Cristo após sua ressurreição em um corpo glorificado, nós não vemos dificuldade ou problemas com isso. Um outro detalhe sobre a característica do reino milenar: durante o reino milenar, nós já vamos exercer um sacerdócio real e vamos reinar com Cristo. Logo, os galardões, eles obterão uma função muito extraordinária na vida daqueles que estarão ali com Cristo em corpo glorificado, que é a sua igreja. O galardão, ele tem a ver com a posição dos santos neste governo de Cristo. Então, essa é uma das características que faz com que, de fato, o reino milenar, diferente do amilenismo, ele seja, de fato, literal. Entretanto, o que nós vamos divergir aqui em relação ao pré-milenismo histórico, o pós-tribulacionismo que o Johnny defende, é quanto a essas pessoas que irão entrar no reino milenar. Aliás, eu vejo que esse é um dos grandes problemas do pós-tribulacionismo. Porque se a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, vão sobrar apenas ímpios. Apocalipse capítulo 19 vai descrever o segundo retorno de Cristo. Cristo ele vai derrotar os 3 grandes inimigos do povo de Deus durante a grande tribulação, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás. Haverá ali a batalha do Armagedon, onde aqueles exércitos do anticristo serão derrotados e sobrarão aqueles que não foram arregimentados para essa batalha, para esta guerra. Dentre esses, haverão ali então justos, que são as ovelhas, né? Mateus capítulo 25, ali a partir do verso 31, Jesus Cristo trata justamente sobre isso, o julgamento das nações. Então assim, quando Jesus Cristo volta, na perspectiva pós-tribulacionista, o arrebatamento ocorre, só sobra ímpios. Então a pergunta que eu gostaria que o Johnny respondesse aí em uma outra oportunidade, do tempo que ele vai ter, é como que esses ímpios vão entrar no reino milenar, se Jesus Cristo deixou claro
que no reino milenar só entram as ovelhas. Ora, mas se as ovelhas foram arrebatadas antes de Cristo descer à terra, então não tem mais ovelhas para que sejam separadas de bodes. Só existem bodes. Então haverá, por exemplo, uma conversão de bodes ali. Como é que fica essa questão? Que, por sinal, tendo lido já diversos pós-tribulacionistas, já conheço algumas respostas que são dadas a essa questão. São respostas que, ao meu ver, não são nem um pouco plausíveis e não resolvem o problema. E devemos considerar também que, à medida que você ler, por exemplo, o próprio George Laird, né, Alexander Rizzi, né, que foi um grande pós-tribulacionista, a tendência normalmente é fugir desse grande problema que surge para o pós-tribulacionismo em um arrebatamento no fim da grande tribulação. Porque, nesse sentido, as ovelhas já são separadas antes do julgamento das nações, então não sobra mais nada. E no reino milenar vão entrar quem? Os bodes, os ímpios. Então, na perspectiva pré-tribulacionista, o arrebatamento antes da grande tribulação, haverá um período de 7 anos onde as pessoas irão se converter, inclusive uma grande conversão em massa entre os judeus e povos de todas as línguas, tribos e nações. E aí sim, no fim da tribulação, aqueles sobreviventes que restarem, sejam os ímpios com o sinal da besta, ou as ovelhas, se assentarão ali diante de Cristo para serem julgados. E nesse caso, são esses justos, estas ovelhas, que entram. E no pós-tribulacionismo eu não consigo enxergar espaço para isso. Vamos lá. Na próxima parte do programa, eu iria sugerir que o evangelista Johnny fizesse uma pergunta e depois o pastor Ivan. Como o pastor Ivan já levantou a pergunta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Johnny responder, e depois que o Johnny responder, aí o Johnny também tem uma pergunta para ser feita. Nessa pergunta do Ivan, eu vou reformular para o Johnny responde, e depois você tem uma réplica. E assim, depois o Johnny faz uma pergunta, você responde, e o Johnny tem uma réplica. Para quem está em casa, para entender, nós temos pós-tribulacionistas que são amilenistas, correto? Que creem que nós já estamos vivendo o milênio. Não é o caso do Johnny, que ele é pré-milenista, como os irmãos perceberam em casa, ele acredita em um milênio literal. Johnny, acredito que o irmão entendeu a questão. Acredito que o que está em pauta é o texto de Mateus 25, versos 31. Em Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens, depois dos talentos e depois os julgamentos das nações. Se a igreja ela sobe para o arrebatamento no final da tribulação, encontra com Cristo, com o corpo glorificado, a pergunta que ficou é: quem são os habitantes do milênio? Na sua primeira fala, entende-se que alguns ímpios que sobreviveram da Batalha do Armagedon, na segunda vinda de Cristo, entrarão para dentro do milênio. Ok, mas segundo o pastor Ivan, o texto de Mateus 25, 31, esses bodes eles são destruídos ali, são mortos, e aí não teria possibilidade de ter o milênio com o ímpio. Ficou claro? Muito boa pergunta do pastor, muito boa. Ok, aí o irmão tem seu tempo aí para responder. Ok. Vou até aproveitar aqui, ó, vou usar aqui o meu livro aqui, ó, Apocalipse em Ordem Cronológica, depois eu explico mais por que eu vou usar esse livro aqui. Okay. Tem algumas facilidades, tem alguns textos que estão juntos aqui para falar do mesmo tema, né? Até porque aqui a intenção do livro é colocar o Apocalipse na ordem cronológica. Então, estou abrindo o texto aqui que vai falar sobre julgamento das nações. E o legal desse livro é que eu coloco no livro aqui os próprios textos bíblicos, tá? Então, a maior parte do livro aqui, 70% do livro são textos bíblicos. Eu poderia estar abrindo a Bíblia, mas o texto bíblico já está aqui, tá? Então, Mateus 25, 31 fala assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então quando o Senhor vem em glória, com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então, quem vai estar sendo reunido diante deles? As nações, não são os santos. E agora é para um julgamento. Não entendo que esse julgamento não é nem o juízo final e também não é o julgamento para galardão. E esse julgamento aqui, vou ler aqui, ó. Então todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apacentará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo.
Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te vimos... Ainda ele faz toda a relação das pessoas que eles acolheram, e a resposta do Senhor é assim, ó. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É interessante reparar nesse julgamento aqui, que daí aqui são aqueles que foram salvos, né, as ovelhas, depois ele faz a mesma coisa com os bodes, aqueles que serão condenados, né. O interessante notar nesse julgamento das nações é que aqui ele está relacionando, não é salvação através de Jesus. Não é salvação através da fé, não é uma salvação através da graça. Ele tá aqui comparando e julgando as ações de atender aquele que está faminto, de aquele que está miserável, daquele que está preso, daquele que está doente. Então eles estão sendo julgados por boas ações. Esse é o julgamento. E eles aqui nem sabem porque estão sendo salvos. Mas quando que nós fizemos isso? E a resposta dele: quando fizeram algum dos meus menores irmãos. Então, quer dizer que esses não eram irmãos. Dá para ver nesse verso aqui, ó, que é o verso 40, que existe dois povos. Aqueles que são irmãos, aqueles que são salvos, e aqueles que fizeram aos seus menores irmãos e nem sabiam. E esses vão ter a chance, então, de viver o milênio. Daí pode até questionar, né? Às vezes a gente é malvado nos questionamentos, né? A gente fala assim: puxa, mas eles são ímpios, eles não merecem. Mas a gente também não merecia. A gente nunca mereceu. Tem algum de vocês aí que merece, levanta a mão, mas ninguém merece. A gente só é salvo pela graça. Só para entender. A igreja, ela sobe nos ares ali, ocorre o arrebatamento. Sim. O texto aí tem as ovelhas. Sim. E tem esses que fizeram o bem, é isso? Sim, sim. Ok. Para que possa entender, eles eram ímpios e se tornaram ali ovelhas pelas boas obras? É isso? Sim. Então, ok. Mas só complementar isso aí, interessante. Entendi. Eu fiz a leitura, peguei os trechos da leitura, né? Agora, para simplificar, para ser exemplo, exatamente, das pessoas que sobreviveram, as pessoas que estavam vivas, né? E a gente pode até depois ler alguns textos desses sobreviventes, tá? Desses que sobreviveram, todos vão viver o milênio? Não, peraí, vai ter julgamento das nações. Então, desses que ainda sobreviveram, foi separado aqueles que eram, vamos dizer assim, um linguajar bem simples, né? Aqueles que eram maus, não, você não vai entrar no milênio. Você que apesar de não ter salvação em Jesus, mas era uma pessoa boa, que fazia o bem, você vai ter a chance, não é a salvação eterna, vai ter a chance de viver nesse período do milênio aqui na Terra. Vou usar até a fala dos dispensacionalistas, vai viver essa nova dispensação da época do milênio, que são pessoas mortais, enfim, não são pessoas salvas eternas, é para deixar claro. Para falar assim, a pessoa vai ter salvação sem Cristo. Não, eles vão ter a chance de viver nesse período do milênio. Tá? Não é a salvação eterna. Uma grande maravilha, né? Viver no milênio já é uma grande graça de Deus. Mas, enfim, não é a salvação. Até porque a gente conhece a história do milênio, que depois que o diabo foi preso, depois vai ser solto, ainda o povo do milênio vai trazer uma rebelião ainda, Gog e Magog. Né? Então, resumindo, é isso. Então, daquele povo que sobrou, aquele montoado lá de ímpios, ainda vai ser separado. Os bons e os ruins. E os bons vão viver no milênio, os maus já serão condenados. Que são chamados ali de bodes, dos bodes e as ovelhas. Ok. Tá? E essas ovelhas que tiveram essa chance, como você disse, não de salvação, mas de entrar para dentro do milênio, usufruir ali de todas as características do milênio que nós sabemos. Esses que entram no milênio, que tiveram essa oportunidade, que a Bíblia chama de ovelhas, eles poderão ser salvos no milênio, salvos, eu estou dizendo, salvação, ali a questão salvífica, ou não? Daí é uma pergunta que a gente não tem na Bíblia, ou pelo menos eu nunca encontrei. A resposta. Bom, legal. Tá? Então eu não posso falar. Tá? Entendi. Mas, eu vou deixar o meu achismo agora. Aí é o hipotético agora. É o hipotético, é o que o Johnny pensa. Tá. Não baseado em um texto que fala especificamente sobre salvação no milênio, não tem.
Não tem esse texto, não Não posso tem o definir texto. dessa forma. Mas conhecendo o texto de Gênesis, Apocalipse, o Deus bondoso, misericordioso que ele é, então eu imagino que deve ter alguma chance de salvação, porque Deus sempre Seria nos uma dá a chance de possível salvação. segunda chance. É, mas isso é o que eu penso, não Ok. tem texto bíblico para E comprovar. se isso acontecesse, em algum momento eles teriam os corpos glorificados ou eles iriam usufruir do novo céu e nova terra? E aqui não é uma pergunta que eu estou te colocando em más lençóis, Não, legal porque sua o pergunta. pré-tribulacionismo também, para os sobreviventes do milênio, tem esse dilema no final. Porque terão os corpos glorificados? Não tem texto. Não tem. Por um outro lado, vão viver o novo céu e nova terra de que maneira? Como Adão vivia, mas e o pecado original? Também tem toda essa questão que nós não vamos ter textos, mas o que você pensa sobre? O Johnny, Sim. se ter essa segunda chance dessas ovelhas, você acredita que eles poderão ter os corpos glorificados depois? Olha, daí fica bem no achismo, porque como Ok. você disse, nem eu, nem os prés, nem as outras linhas teológicas têm essa resposta, né? Mas puxa, eu não conseguiria responder. Ok. Mas a resposta, dentro daquilo que eu falei, né? Se tivesse realmente a chance deles viverem, eles não teria como ter o corpo normal, né? Teria que ter o corpo eterno para continuar a continuação da eternidade junto com os salvos, né? Amém. Mas, enfim, a gente não tem essa resposta bíblica, tá? Pastor Ivan, você entendeu? Olha, eu vi a explicação do Johnny, ela é um tanto diferente de tantas que eu já li, em relação ao julgamento das nações, a separação de bodes e ovelhas. Posso complementar um pouquinho? Pode. Estamos no programa Fora da Caixa. É isso, eu também estou fora da caixa. Legal. Muito boa essa. Pois bem, aqui nós temos a descrição do retorno de Cristo em glória no fim da tribulação para estabelecer o reino. Na perspectiva do Johnny, a igreja é arrebatada quando Cristo retorna no fim da tribulação. E aqui nós temos um grupo de bodes e ovelhas. O texto e o contexto de Mateus capítulo 25 deixa entender claramente que essas ovelhas é uma referência a salvos que existirão vivos, sobreviventes no fim da tribulação. O outro detalhe é que quando essas ovelhas fizeram atos bondosos, por assim dizer, auxiliando os irmãos de Jesus, vale destacar que os irmãos aqui é uma referência específica aos irmãos sanguíneos mesmo, que são os judeus, né? Porque no capítulo 24, verso 31, nós temos ali um ajuntamento dos eleitos, que é feito por anjos, que se dará quando Cristo estiver retornando em glória. Esse ajuntamento é na terra, não é o rapto da igreja, né? Aliás, o contexto de Mateus 24 é quem define o significado dos eleitos ali. E os eleitos, claramente, é uma referência aos judeus, como até mesmo disse na minha primeira fala, né? Atrelando aqui Mateus 24, verso 15, com a 70ª semana de Daniel. Nós temos, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo de número 27, versículo 12, que diz: E será que naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos, reunidos, ajuntados. A ideia do original aqui do verbo lacate é de ajuntar, reunir, um a um. Olha o verso 13 de Isaías 27. E será que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor neste monte santo. Então, assim, a grande trombeta ali, tocada por anjos, diferente do arrebatamento, que é a trombeta do próprio Deus, ou seja, é um chamado do próprio Deus para que a igreja se encontre ali com Cristo. Aqui nós vemos anjos, na verdade, fazendo esse serviço, então já começa uma discrepância. Então aqui nós temos o ajuntamento dos eleitos, que é uma referência aos judeus, à luz de Isaías 27, 12, versículo 13. Existem inúmeros outros textos, mas isso aqui é suficiente para poder provar esse argumento. Agora, no capítulo 25, versículo 31, ou seja, depois do retorno de Cristo, nós temos então o julgamento das nações, e essas ovelhas, eu não sei, deu até a entender na sua fala que parece que eles vão ser aceitos por terem feito boas obras, né? Não é a ideia de salvação por obras, né? Até mesmo acho que você disse que a ideia aqui não é salvação da alma, é isso? Isso, não é a salvação da alma. É a chance de eles entrarem no milênio. Inclusive,
o senhor mesmo, agora no seu comentário, você falou que esses do julgamento das nações seriam salvos. Daí não faz coerência. Porque aqui está falando julgamento através de ações. Aqueles que serviram aquela pessoa carente lá, que está hospitalizada, enfim, com fome. Essas pessoas que foram separadas como ovelhas. E a nossa salvação a gente sabe que não é por obras. Então aqui não pode ser por salvação eterna, mas sim, como eu disse, a chance de entrar nesse novo período que é o período do milênio. Ok. Aí nós temos aqui então um problema, né? Porque o capítulo 25, o verso 43, quando resume toda a questão, vai dizer: e irão estes quem? As ovelhas, né? Aqui temos uma referência às ovelhas e aos bodes. Irão estes para o tormento eterno, uma referência aos bodes, mas os justos para a vida eterna. Aliás, levanta até uma questão, né? Se é o milênio, por que vida eterna? Porque diversos textos do Antigo Testamento que tratam sobre o milênio, ele já é descrito como sendo um reino eterno, porque o reino de Cristo é sem fim. Quando Cristo retorna no segundo advento para estabelecer o reino milenar, esse reino não terá mais fim. Ele será um período de 1000 anos, que é um período denominado, eu gosto muito da expressão que dá em Pentecoste, usa no Manual de Escatologia, que o milênio é um estágio preparatório para o novo céu e nova terra. Então, aqui nós percebemos essa característica, né, da vida eterna para estes justos, que no contexto são as ovelhas. Então, quando o texto se refere a ovelhas aqui, está falando a justos, pessoas que foram salvas durante o período tribulacional. O fato deles serem salvos é que fará com que eles auxiliem os irmãos de Jesus, que são os eleitos de Mateus 24, verso 31, os judeus. Eles, como crentes, tamanha fé terão em Cristo no período tribulacional, que vão prestar todo socorro, auxílio durante o período de perseguição do anticristo, não só aos judeus, como também a outros irmãos na fé, que também são gentios como eles. Então aqui a questão é o seguinte: o que leva eles, na verdade, a prestarem essas boas obras é o fato de já serem salvos previamente, né? Porque será praticamente impossível alguém acolher um judeu ou um cristão, um irmão na fé, no período tribulacional, caso ele não seja um regenerado, caso ele não tenha tido uma experiência prévia com Deus durante aquele período, dado a grande perseguição que haverá. Então, assim, para concluir a minha fala, a grande dificuldade que eu pontuei no início é justamente essa, porque o arrebatamento, na perspectiva pós-tribulacional, já separa os justos no segundo advento. Se o arrebatamento fosse no fim da grande tribulação. Separando esses justos, que aqui deixa claro, são justos que irão para a vida eterna, já não sobra mais justos, que nesse contexto são as ovelhas, porque as ovelhas foram arrebatadas, só sobrariam os bodes. E como nós temos ovelhas e bodes aqui, ou seja, uma referência ao salvo, seja judeu, e especificamente aqui, né, o gentil, sobrevivente no fim da grande tribulação, e também os bodes, isso é uma clara indicação, né, de que o arrebatamento já ocorreu antes. Houve esse intervalo de tempo em que houve essa conversão da parte dos gentios e dos judeus, eles auxiliaram ali os judeus, os irmãos de Jesus, e muitos deles sobreviverão o período de perseguição, e são esses que entram para gozar dos benefícios e uma vida normal em seu corpo natural durante o reino milenar. E no arrebatamento pós-tribulacional, a igreja arrebatada, o que seria aqui as ovelhas, os justos, né, em corpo glorificado, seria impossível eles terem essa vida normal que os profetas profetizam, né, tendo filhos, procriando e construindo. Ok. Então, a dificuldade na fala do Johnny é o seguinte: o arrebatamento ocorre, essa separação nos ares, e aí sobraram justos. E esses justos, que são as ovelhas, para o Johnny, são aqueles que fizeram bem e terão essa chance no milênio. E no caso, o Ivan entende que o milênio será para justos, mas esses porque são salvos no período tribulacional. Exatamente. Porque o arrebatamento ocorreu já antecipadamente antes da tribulação. Só para quem está em casa possa ter uma ideia. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo, mas aí o Johnny tem uma pergunta a ser feita. O Ivan vai responder essa pergunta e depois você volta com a réplica da mesma forma que aconteceu aqui nesse bloco. Ok? Ok. Tudo bem? E aí a pergunta você pode formular dentro
disso que nós já estávamos trabalhando, ou se quiser fazer uma outra pergunta fora, não há problema nenhum, sintam-se à vontade aqui na mesa, quem ganha é aquele que está nos ouvindo. Você que nos ouve neste programa Fora da Caixa especial, edição de debates com o Johnny e também com o Ivan, creio que tem sido muito relevante todas essas ideias expostas aqui na mesa. Depois do intervalo nós voltamos, fique aí ligado e já já estaremos juntos novamente. Terminamos o primeiro bloco do nosso programa de debates, e eu quero apresentar para você essa super promoção. Esses 2 livros, Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Este livro, com essa capa dourada, é uma capa especial, uma edição especial por 5.000 cópias vendidas deste livro, Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Neste livro, destino da alma dos justos, destino da alma dos ímpios, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, período tribulacional, selos, trombetas e taças, personagens do Apocalipse, batalha do Armagedon, segunda vinda, milênio, Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra. Temos também este livro. Ele voltou agora com a sua impressão, a Cristologia no livro de Ruth, A Casa do Descalçado. Neste livro, eu apresento nele questões práticas, aplicações do livro de Ruth. Também Cristo como nosso Boaz, Ruth como a igreja redimida, Elimeleque como o Adão que perdeu a terra. Quando o nosso Boaz vai redimir essa terra? Será que tem alguma coisa a ver com aquele livro selado que ninguém era digno de abrir este livro? A Casa do Descalçado vai trazer para você a questão do reino, a proposta do reino literal, o seu cumprimento no milênio. Tudo isso você tem neste livro, A Casa do Descalçado. Nós temos a Escatologia Bíblica e A Casa do Descalçado. Como eu faço para conseguir esses livros? Na descrição desse vídeo você tem links do curso Preparando Pregadores, você tem o link do curso de especialização em escatologia e tem o link para você adquirir tanto o livro A Casa do Descalçado como também o livro de escatologia bíblica. Mas eu não quero fazer o curso de escatologia, também não quero fazer o Preparando Pregadores para pregador, eu quero fazer um curso de teologia. Temos um curso de teologia básico para você com 20 matérias. Convidei alguns professores para lecionarem neste curso e você vai se aprofundar em uma plataforma completamente digital, online. Você baixa o material nessa plataforma para que você tenha acesso também à literatura sobre os assuntos que estão neste curso teológico. Qual a grade? Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, história de Israel, angelologia e muito mais. São 20 matérias. Tudo isso você tem na descrição desse vídeo. Acesse o link e conheça melhor os nossos cursos e também os nossos livros. Fique ligado, vem com a gente, programa Fora da Caixa. A paz do Senhor, estamos de volta com o programa Fora da Caixa e uma edição especial de debates. O debate tem sido muito edificante. Agora é o momento do evangelista Johnny fazer uma pergunta para o pastor Ivan. O Ivan vai responder e depois o Johnny tem o seu tempo de réplica, assim como foi no bloco anterior. Johnny, o tempo é seu. Sim. Vou abordar agora uma pergunta que eu entendo ela muito relevante para o pós-tribulacionismo, que é falar sobre a trombeta, né? Primeiro eu quero ler um pequeno trecho de 1 Tessalonicenses 4, onde ali também é mencionado trombeta. Depois eu vou para o verso principal mesmo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, fala assim, ó, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois continua o texto falando do arrebatamento. Mas o que eu quero focar aqui é que nesse momento de 1 Tessalonicenses 4, onde todo mundo concorda que é o arrebatamento, mostra ali o soar de trombeta. Mas a parte que é mais importante, que o pastor já deve esperar já, né, pastor? 1 Coríntios 15, no verso 52, diz assim, ó, no momento,
no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, repito, da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, esse texto aqui de 1 Coríntios 15:52 mostra que o arrebatamento, a transformação do nosso corpo acontece no soar da última trombeta. E a pergunta vai então, né? Como que pode soar na última trombeta se for um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, um arrebatamento antes, e o arrebatamento tem que acontecer depois da ressurreição dos salvos? Como é que durante a grande tribulação vão tocar trombetas? E como é que já vou adiantar um pouquinho, em Mateus 24, no verso 30, fala ali também que tem o soar, no 31, tem um soar de trombetas também no final da grande tribulação. Por que a pergunta? Porque eu entendo, se é a última, não tem que ter mais. Última é última, não pode ter outra, é última. Então, como é que o pré-tribulacionismo sai dessa pergunta? Ivan, entendeu a pergunta? Bom, só para me entender melhor, você está fazendo um link entre a última trombeta ali de Paulo em 1 Coríntios 15 com a sétima de Apocalipse. Sim, exatamente. Essa é a questão? E aí, e dentro dessa pergunta tem uma... É uma mesma pergunta, mas embutida nessa pergunta se é a última trombeta, como diz em 1 Coríntios 15, como entender que há outras trombetas em Apocalipse? Essa é a questão. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar... Vamos lá. Só para fortalecer um pouquinho mais a pergunta. Além das 7 trombetas que acontecem durante a grande tribulação, por que ainda tem trombeta também em Mateus 24? Que seria a segunda vinda para o... para O senhor entende que é no final da grande tribulação também. Ótimo. O senhor entende dessa forma, certo? Entendeu, Ivan? Sim. Ok, vamos lá. Perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, as 7 trombetas de Apocalipse, elas estão em um contexto específico, que é um contexto de juízo, de julgamento. A sétima trombeta, quando ela é tocada, soada ali em Apocalipse, capítulo de número 11, né? Versículo de número 15, vai dizer: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Em primeiro lugar, eu entendo que essa sétima trombeta, como eu já disse, ela está em um contexto de julgamentos, de juízo. É algo bem distinto daquela trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15. Outro detalhe, esta sétima trombeta, de fato, ela não é tocada no fim da grande tribulação. Ela é tocada na primeira metade da grande tribulação. É ela quem faz a divisão do período de 3 anos e meio iniciais e dos últimos 3 anos e meio. Outro ponto, ela faz o anúncio dos eventos que ocorrerão no fim da tribulação. Então, esse é o detalhe. Ela não é tocada lá no final. Ela é tocada muito antes, anunciando o que acontecerá no fim. Detalhe, essa sétima trombeta, que é a última de uma série de 7 aqui em Apocalipse, ela vai apresentar algumas características e nós não encontramos aqui o ponto principal, que seria o arrebatamento da igreja. Caso essa última trombeta aqui dessa série de 7 seja a mesma lá de 1 Coríntios capítulo 15. Outro ponto, versículo 19, ainda dando os detalhes sobre o conteúdo dessa sétima trombeta, vai dizer assim: Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no céu, no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Essa é uma característica típica. Quando você vê ali o sétimo selo sendo aberto, também vai falar sobre isso. É um prenúncio dos juízos que ainda haverão. Então, assim como que o sétimo selo, ele abre uma sequência de 7 juízos denominado de trombetas, a sétima trombeta, ela anuncia os eventos finais da grande tribulação e também abre uma sequência denominada das últimas taças ou salvas da ira de Deus, que serão derramadas especificamente ali em algum momento, creio eu, e dá a entender claramente isso no texto, né? Já após ali o anticristo colocar a sua imagem no templo e exigir adoração, é neste momento então que começa o derramar dessas taças, que é um prolongamento, é uma continuação da sétima trombeta. Então o que nós temos? Um sétimo selo, que sai 7 trombetas, e a sétima trombeta que sai 7 taças.
Então nós percebemos aqui em Apocalipse inúmeros outros eventos, né? Inclusive esses últimos juízos que ocorrerão ainda depois da sétima trombeta. Então a sétima trombeta ela não é tocada no fim da grande tribulação. E de fato aquela trombeta ali de Mateus 24, verso 31, em que os anjos vão ajuntar na terra os sobreviventes dentre os israelitas, ela será tocada depois dessa sétima trombeta aqui, né? E 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, agora para entender melhor então a resposta, aquela última trombeta ali que Paulo faz menção, ela não pode ser, em hipótese alguma, essa sétima trombeta. Porque ele fala para a igreja de Corinto sobre algo que a igreja já sabia do que se tratava. Nós sabemos que a Epístola aos Coríntios, ela foi escrita ali por volta do ano 55 e Apocalipse por volta do ano 90, ou seja, praticamente 35 a 45 anos depois daquele período. Então, assim, o contexto de 1 Coríntios 15 é um contexto de bênção, de vitória para a igreja, onde os crentes já têm uma ideia do que se trata essa última trombeta. É uma última trombeta, um último chamado, uma última convocação para a igreja, é o arrebatamento da igreja. Ali sim nós temos, então, uma referência ao rapto, em um contexto específico, onde tem glorificação de corpo. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, vai falar do harpazo, do apântesis, que é o encontro, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai falar do episunago, que é o ajuntamento dos santos para esse encontro nos ares com Cristo, e assim por diante. Então, eu não vejo como harmonizar a sétima trombeta de Apocalipse com a última de 1 Coríntios, capítulo 15, dado aos contextos distintos e o tempo da revelação. Nem mesmo Paulo sequer tinha ideia naquele momento que haveria um futuro julgamento com 7 trombetas, que foi uma revelação entregue para João lá, praticamente 40 anos depois dessa revelação entregue para Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, sobre o arrebatamento da igreja. Bom, vamos lá. Deu para entender? Sim, sim. Ok. O Johnny agora tem o tempo dele, que é a réplica, em cima daquilo que o pastor Ivan comentou e respondeu. O tempo é seu. É interessante, como o pastor citou, que Paulo realmente não sabia, não tinha o conhecimento daquilo que João ia escrever depois. Mas Paulo ele não está fazendo um estudo e uma tese dentro de escritos que ele está lendo, mas ele está falando profecias que são reveladas por Deus. Então ele fala daquilo que é revelado por Deus e não daquilo que ele conhece. A revelação é assim, a revelação do Apocalipse para João, da mesma forma. Ele fala daquilo que Deus revela. Então, muito bem, Paulo poderia falar da última trombeta sem ter conhecido as 7 trombetas, sem ter ainda escrito ainda o Apocalipse. Por quê? Porque essa revelação, essa fala não vem de um livro, mas vem diretamente de Deus. E foi muito bem argumentado, eu gostei muito da argumentação do pastor. Eu até confirmaria se fosse realmente dessa forma, se não tivesse outros textos que alinham ainda com a 7ª trombeta, sendo a última trombeta. E esses outros textos que eu quero trazer à tona. Esses 3 eu já falei, né, que é 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, fala da 7ª trombeta, ou melhor, de uma trombeta no tempo de arrebatamento e ressurreição. O que eu li, que é o principal aí, que é 1 Coríntios 15, 52, que fala que é na última trombeta. E agora eu quero ler aqui em Apocalipse 10, no verso 5, que diz assim, ó. Então o anjo que tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Imagina um anjo forte levantando a mão direita para jurar, hein? Olha só. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela é, dizendo, não haverá mais demora. Então imagina só a responsabilidade, a seriedade daquilo que esse anjo vai falar com a mão direita levantada, jurando por Deus. Ele não está jurando por outra pessoa, senão por Deus. Ele deixou claro isso. Olha só o verso 7, como diz, o que o anjo falou. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, ele dá a importância para a 7ª trombeta.
E é interessante que em Daniel 12, a partir do verso 5, do verso 7, tem um anjo muito parecido lá que também levanta as mãos e jura por Deus numa ocasião muito parecida. Mas eu quero partir já pro texto mesmo da sétima trombeta. O pastor já leu alguns versos, mas vamos continuar lendo. Apocalipse 11, no verso 15, que é o texto da sétima trombeta. Vamos ver se coincide, então, com o final da grande tribulação e o início do milênio. Vamos ver. Ó, o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, a sétima trombeta é Jesus, que vai iniciar o seu reino aqui na terra. E a gente sabe, segundo as ordens de sequência das profecias escatológicas, que quando começa o reino, é o final da grande tribulação. Então a sétima trombeta, que Jesus está vindo implantar o seu reino, é final da grande tribulação e início do milênio. Continuando, no verso 17, fala assim, ó, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és e que era. No verso 17, ele volta a repetir, olha só. Porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Começa a reinar na sétima trombeta. E olha o verso 18, que interessante. As nações se iraram. Chegou a tua ira, porque esse é o momento de vir a ira. A ira contra os ímpios, contra aqueles que são desobedientes. E olha só o verso 18. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os seus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E a gente conhece esse contexto como o período dos galardões. Período que a gente junta ali com a ideia das bodas do cordeiro, quer trazer recompensa. Quando que está vindo a recompensa? Num arrebatamento que é antes da grande tribulação e acontece lá no céu durante a grande tribulação? Não, o texto deixa claro aqui o tempo que vai acontecer os galardões, que é na sétima trombeta, que é o tempo de julgar os mortos, de recompensar os seus servos. Esse é o tempo de julgar os mortos. E é interessante que nós sabemos que o julgamento de mortos não é no estado de mortos, nem no juízo final e nem nos galardões. Então aqui já declara que, aqui não está completo, mas a gente pode completar com outro texto, que se está falando que é julgamento de mortos, é momento também de ressurreição. E continuando, só para complementar o texto e ficar completa essa réplica de resposta, Mateus 24, no verso 30, fala assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Lembra que na sétima trombeta também tem lamentação, que vai cair a ira sobre os inimigos também? Aqui fala: lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. No 31, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, revelando mais uma vez aí a última trombeta, que coincide com o final da grande tribulação e início do milênio. Ok. Bom, vamos lá. Não tem a fala do Ivan, é a réplica do irmão Johnny, mas aquele que está em casa conseguiu absolver aí o pensamento tanto do pós-tribulacionismo quanto do pré-tribulacionismo. Aproveitando, Johnny, o pós-tribulacionismo, pelo que eu entendi, selos, trombetas e taças, você vê em ciclo, né? Não é linear o Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças é o mesmo evento ou não? Para você não? Alguns entendem assim. Não. São eventos distintos. Que não estão nem paralelos não estão nem em sequência. Não, existe. Interessante. O livro, eu consigo deixar isso aqui bem claro. No livro tem as sequências. Ótimo. Tem hora que vai falar do selo, daí tem mas hora que essa vai falar última trombeta é o fim do Apocalipse. A última trombeta é o fim. Okay. Trombeta então as taças já ocorreram aí. Sim. E é interessante, e eu também deixo isso bem claro no livro. Olha, também. Minha pergunta é só para quem está em casa compreender, porque ele lê falando das trombetas e aí logo vem o pensamento. Mas e as taças que vêm posteriormente? Bom, geralmente os pós-tribulacionistas, alguns assimilam esses eventos em ciclo, ou seja, os selos, trombetas e taças falam de um mesmo evento. Como que é para você, perfeito, só para quem está em casa ter uma ideia do seu pensamento? Primeiro, para entender o que eu vou responder, ok,
a gente precisa entender que o Apocalipse não está escrito na ordem cronológica. Quem defende, às vezes, tá aqui antes ou depois, vai debater com um monte de pontos ali que vai ver que a ordem não está na sequência cronológica, tá? Então, existe selos, existe trombetas, existe até os trovões que a gente não sabe, ficou um mistério para João, existe as taças. São acontecimentos que vão acontecer independente do outro. É possível que algum desses coincidem com o mesmo evento? Sim, tá? Inclusive, eu creio que a 7ª trombeta coincide com com o 6º selo, tá? Daí tem outros pontos que vão coincidir também. Mas tipo assim, em pouco tempo não dá para explicar os detalhes. Bom, quem quiser adquire o livro e vai ter uma ideia melhor do assunto. Bom, aproveitando a ideia tribulacional, quando a igreja não é destinada para a ira, enfim, você também entende que a ira é só no final da tribulação, ou você entende que a ira ela ocorre na tribulação, mas não sobre a igreja, porque a igreja está no período tribulacional para o pós-tribulacionismo. Como lidar com a questão da ira? E depois o Ivan comenta também sobre essa questão da ira de Deus dentro do período tribulacional. Claro que para o Ivan a igreja não está. Como que o pós lida com a questão da ira? Se quiser trabalhar com Apocalipse 3:10, também eu acredito que faz parte deste contexto. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora ali, perasmos, né? Tentação ou aflição. Como que o pós-tribulacionismo enxerga isso? Depois o Ivan comenta, e aí não vai ter réplica, porque é uma pergunta para os dois. E depois eu faço uma pergunta para o Ivan e uma para o Johnny, e nós encerramos. Ok. Nós acabamos de ler na 7ª trombeta que no verso Apocalipse 11, no verso 18, é o tempo que chegou a ira. Então a ira chega ali na 7ª trombeta, que coincide com o mesmo momento que também vai iniciar o reino de Cristo. Então a ira é no final da tribulação. É no final. Sobre os ímpios. Isso. Okay. Jesus, ele vem, arrebata, recolhe os seus escolhidos, porque daí cumpre a promessa que, às vezes o pessoal entende, o pós-tribulacionismo acredita que a gente vai passar a ira. Não. A ira que vai ser nesse momento, que é o final da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada e então vai cair a ira sobre os ímpios. Mas aí vem a pergunta, né? Mas e a grande tribulação? Não é a ira, né? Não. Uma forma bem simples de entender e separar. Separar o quê? A minha resposta, a grande tribulação é diferente da ira. E qual é a forma de a gente simplificar e entender muito fácil isso? Durante a grande tribulação, aqueles que são ímpios, aqueles que estão sendo ligados com o diabo, com a besta, com a marca da besta, eles estão se dando bem durante a grande tribulação. O diabo está imperando, a besta está governando e todo mundo obedece. Quem pode guerrear contra a besta? Ela que manda, ela que faz e desfaz, mata e solta quem quiser. Os ímpios que estão obedecendo a obediência à marca da besta, à imagem da besta, eles estão se dando bem também. Apesar de estar caindo relações tribulacionais de Deus, de pestes durante a grande tribulação, o período tribulacional, esse governo da grande tribulação, é um momento que, inclusive, a Bíblia mostra que eles vêm como normal. Vêm como, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo normal aqui, né? E por isso que é nesses textos aí que falam que quando achar que tá tudo normal, tudo em paz, então vai vir a ira sobre eles. Sobre eles quem que vai vir a ira? Sobre os ímpios. Que andam em trevas. Que andam em trevas. Okay. É como no tempo antes do dilúvio. O tempo antes do dilúvio estava tão terrível. Irmãos, a gente não estava lá, né? Mas dá pra gente imaginar... Alguém estava aqui? Ninguém estava lá, né? Não. Tá tão terrível ao ponto de Deus planejar e dar sequência ao fim da humanidade e sobrar só aquela turminha dentro da arca. Pra gente imaginar como estava ruim o período antes do dilúvio. Só que o povo tava casando, nesse casamento, tudo normal. Quem achava ruim é Noé e sua família. Então, o período de grande tribulação, apesar de estar muito ruim, os ímpios vão achar que tá tudo normal.
E para eles vai vir, então, repentina destruição como ira. Para eles, sim, Jesus vai vir como um ladrão. O ladrão não é uma ideia boa, é uma ideia ruim, que pega de surpresa, não é agradável. Então, para esses que estão desapercebidos e longe da salvação, vai pegar a eles desapercebidos, sim. Inclusive, eles não querem vigiar, né? E, puxa, me fugiu a pergunta, para só completar. Era essa mesmo, sobre a ira. Mas um ponto que eu ia mostrar, né? Então, a grande tribulação, o povo ímpio está se dando bem. Olha só agora a diferença da ira. Bom, na grande tribulação, os crentes, os salvos, a igreja está sendo atribulada, está sendo perseguida. A besta vai contra os santos, né? Isso é bem claro. Agora olha a diferença no período da ira. Na ira, os santos, a igreja, não estará. Está sendo recolhida. Agora vem a ira. O diabo vai ser preso. Aí a ira. A besta e o falso profeta vai ser lançado em um lago de fogo. É a ira. Aqueles que têm a marca aparecerão chagas sobre eles, castigo sobre eles e morte sobre eles. Aí vem a ira. Então essa é a diferença. Período da grande tribulação. Os maus estão se dando bem. Os santos estão sendo perseguidos. Durante a ira, que é quando Jesus vem, os salvos serão realmente salvos, arrebatados, e vem a condenação, a punição para os maus. Então, a igreja que ela é livrada da ira vindoura, então é no final da tribulação. O livramento seria no arrebatamento. Então é Sim, isso. sim. E a ira é sobre todos os que ficaram na tribulação. A igreja, ela é livre da ira. Sim. A igreja não foi destinada para a ira. Bom, no seu pensamento pós-tribulacionista, a ira é no final da tribulação. E como a igreja é livrada? No arrebatamento. Sim. Quem ficou recebe a ira. Sim. Todos recebem a ira. Sim. Tá. Já sei onde você vai chegar. Não, eu iria chegar, mas depois você comenta. Tá. Eu iria perguntar sobre a questão do Mateus 25, verso 31, sobre essas ovelhas. Esses receberam a ira ou não? Segura. Sim. E agora, Ivan, como que você vê a questão do período tribulacional? A ira é no final da tribulação? Ou a ira, ela se estende durante o período tribulacional? Apocalipse 3:10, aproveitando, o texto diz que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora. Esse seria guardar dentro e a ira não ser sobre a igreja, ela ser guardada? Como funciona isso dentro do pré-tribulacionismo? Dentro do pré-tribulacionismo, a ideia de Apocalipse 3:10, né? A preposição que ali, te guardarei da hora. É até interessante observar que as traduções que nós temos em português, elas colocam sempre te guardarei da hora. Elas não traduzem te guardarei na hora ou te guardarei durante, em meio ao período tribulacional ou a provação, né, como o texto ali o diz. E essas traduções estão corretas, porque a preposição que não permite um guardar em meio ou durante. Se fosse assim, a preposição mais correta ali, na verdade, seria um epi ou em. Temos a preposição eis, na verdade. Eis seria a preposição mais correta, porque é uma preposição de movimento de fora para dentro, ou seja, então é uma igreja que não está vivendo a tribulação e ela é inserida nesse período. Entretanto, nós temos ali o né? Eu creio que essa ideia de proteger a igreja, conforme o pós-tribulacionista insiste, em meio ou durante, contrariando totalmente a estrutura gramatical do texto, vai encontrar sérios problemas justamente no período ali em que a igreja, na verdade, na perspectiva pós-tribulacionista, né, ela vai ser basicamente martirizada, né, vão sobrar poucos sobreviventes no fim da grande tribulação. Então não existe aquela proteção. Ou o texto então deveria estar escrito da seguinte forma: guardarei parte de vocês, né? Quando Cristo fala ali então para a igreja de Filadélfia. E a ideia ali é de um guardar na totalidade. Esse guardar e se proteger, à luz do texto no grego, considerando ali a preposição e à luz do que acontece, né? Durante o período tribulacional, fica muito óbvio que, embora parte daqueles que estarão durante o período da grande tribulação vão receber uma proteção, sim, como por exemplo 144 mil, lá no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher que é perseguida pelo dragão, né? E é interessante, a mulher que dá à luz um filho varão, aquela mulher ali é o símbolo do povo de Deus no período tribulacional. E a pergunta que nós fazemos, a mulher é quem? A igreja ali?
É a igreja que deu à luz a Jesus, como alguns pós-tribulacionistas amilenistas, né, que são mais alegorizadores, eles vão dizer que a mulher é a igreja que gera o Messias no coração do pecador. É um absurdo. Sei que essa não é a sua posição, né? Mas, enfim. Então, nós temos ali na figura daquela mulher, né, que é protegida também, ali no versículo 10 em diante, ela recebe uma proteção no deserto. E, claramente, essa mulher é uma referência, não à igreja, mas sim ao povo de Israel. Nós temos textos no Antigo Testamento, né, o sonho de José ali, quando ele vê ali o pai e a mãe, né, representado ali por estrelas, e os irmãos que se prostam perante ele. Enfim, é aquela mulher com a coroa, né, de 12 estrelas e por aí vai. Agora, em relação à questão da ira, né, conforme o nosso irmão afirma que será apenas no fim da tribulação, ou seja, no momento em que Cristo está para retornar, ele arrebata a igreja e derrama a ira, nós vamos ter um sério problema com isso aqui em Apocalipse capítulo 15. Né? Apocalipse capítulo 15, nós temos um versículo que diz: "E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, que são as 7 taças. E o texto vai finalizar esse verso dizendo: porque nelas é consumada a ira de Deus. Então perceba que haverá uma série de 7 julgamentos severos, e o texto não diz que nesses juízos, nessas salvas, se inicia a ira de Deus, mas que ela é consumada. E é interessante, porque o termo grego aqui que se traduz por consumado é eteleste, que vem do verbo teléu, que é justamente a ideia de concluir, terminar aquilo que teve um início anterior, um início prévio. Nesse sentido, esse texto está deixando muito claro, de forma inequívoca, que a ira não compreende apenas o fim da tribulação, embora será o período mais severo. Porque a grande tribulação, o período da ira, o dia do Senhor, é um momento de juízos em que a ira de Deus, esses juízos vão sendo intensificados do início ao fim. É por isso que o princípio das dores, quando Jesus faz referência a essa expressão, né, em Mateus 24, ele diz respeito ao início da grande tribulação. E nesse sentido, essa expressão aqui, que diz que nas salvas de Deus, nos últimos juízos, a ira é consumada, então quando é que ela começou? Ela começou antes, naturalmente, com a abertura do primeiro selo. A abertura do primeiro selo, quando surge ali o cavalo branco, que é o anticristo como um homem da paz, esse é o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade que rejeitou a Cristo antes do arrebatamento da igreja. É o governante que esse mundo sempre desejou, que será entregue a eles. Nós vamos ver ali, por exemplo, o segundo selo, cavalo vermelho, é dado aos um cavalo ali, ele vai ter, ou seja, aquele cavalo que representa ali um demônio, por assim dizer, né, um espírito maligno que vai agir, ele vai influenciar as pessoas a tirarem as vidas um dos outros, e ali não diz que é só os ímpios que vão tirar a vida um do outro, e é o início da tribulação. O quarto selo, por exemplo, é dito que 1/4 da população será morta durante aquele período. E mais uma vez, o texto não diz que esse 1/4 da população, nós podemos considerar aí bilhões de pessoas, será algo sem igual. Esse 1/4 compreende apenas os ímpios, porque nós percebemos claramente que, embora alguns juízos, como as taças, elas dizem respeito especificamente aos adoradores da besta, né? O mar vai ficar todo vermelho, mas não tem como você dizer que os justos naquele período não vão sofrer as consequências direta e indiretamente por esse juízo. Então, quando nós analisamos todos esses detalhes dos julgamentos divinos durante o período tribulacional, afirmar que a ira diz respeito apenas ao último dia contraria totalmente Apocalipse capítulo 15 e os primeiros juízos que começam ali já na abertura dos primeiros selos, que é a grande tribulação, é o dia do Senhor, é o tempo da ira. Então, assim, eu vejo essa dificuldade, né, para o pós-tribulacionista diante desse texto, que claramente afirma que, na verdade, todo período compreende a ira de Deus, que vai se acentuando gradativamente. Vamos lá. Bom, 2 pontos, então. Se der para nós agora ser um pouco mais breves, sucintos, lacônicos, para que a gente possa ir para os autos conclusos. Bom, vamos lá.
Dois pontos, então. Um que o pastor Ivan levantou, Apocalipse 15, versos 1, diz que a ira ali ela é consumada. Bom, a expressão consumada dá-se a entender, até pela expressão grega, que é algo que vem ocorrendo. Isso não entraria em atrito com a ira só no final da tribulação? Esse é um ponto que o Johnny vai trabalhar. E o outro é aquele, se a ira ela é derramada sobre todos e a igreja não está aqui, essas ovelhas que o Johnny disse que no julgamento das nações terão essa chance de entrar dentro do milênio, não irão sofrer essa ira, serão poupados, ou como será essa ira sobre eles? Até fica mais fácil assim de quem está em casa entender. Sobre as 7 taças, né, que está sendo consumadas ali a ira. Primeiro a gente precisa entender que o dia da ira é um dia específico, que é o dia da volta do Senhor, é o dia que vem a ira, o grande dia da ira, que em vários textos, inclusive em profetas do Antigo Testamento, coloca ali como grande e terrível dia do Senhor. É aquele dia terrível que estamos falando da ira, essa ira específica que nós vamos ser libertos, tá? As 7 taças eu não coloco no mesmo pacote desse mesmo dia da ira. As 7 taças da ira, apesar de ter o nome ira ali junto, não faz parte deste dia. Mas porque ele está tão ali atrelado, inclusive ao final da grande tribulação, porque é ele que prepara esse momento para chegar o dia da ira. Tanto é que a gente vai ver nos selos, nas 7 taças, que o rio Eufrates vai secar e vai preparar o caminho ali para a guerra do Armagedon, que eles vão ali se colocar em batalha contra aquele que virá nos céus. Então, sim, as 7 taças da ira é um momento que está relacionado ao final da grande tribulação, mas não é exatamente o grande dia do Senhor, o dia da ira, tá? E até pegando um pouquinho de outro texto confirmando que a ira vem quando o Senhor vir, e até confirmar também que o texto do Apocalipse está fora da ordem cronológica. Olha só que interessante, o 6º selo do Apocalipse. No verso 14, fala assim, ó. O céu, olha a partir do 12, ó. Olhei quando ele abriu o 6º selo. Houve o grande terremoto, o sol ficou escuro, e é engraçado que no 7º selo, a 7ª trombeta também relaciona esses mesmos acontecimentos, ó. Houve grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidas pelo vento. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas em seus lugares. Está acontecendo o 6º selo. Então os reis da terra, olha só agora a ligação que tem com as taças, olha só. Lá nas taças fala que os reis estão se preparando para guerrear a guerra do Armagedon. Olha só no verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas, entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Eles estavam vendo alguém sentado no trono. Então está mostrando mais uma vez que a ira, completando aqui, é quando Jesus vier. Olha só. Da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então, o dia da ira vem quando eles mesmos puderem olhar a face daquele que está no trono. E no mesmo cenário ali, que se a gente lê ali com o tempo as 7 taças, vai ver que se monta esse cenário de generais, de reis contra o Senhor. Ser guardado também é um ponto que a gente levantou aí em Apocalipse 3:10. A gente pode ser guardado, eu concordo que se fosse só esse texto de Apocalipse 3:10, nós seríamos guardados, e se os outros textos confirmassem com isso, glória a Deus, eu ia ficar muito feliz, não ia ser um debate pós e pré aqui, ia ser 3 pré-tribulacionistas aqui. Mas se a gente for pegar os contextos apocalípticos de tribulação, a gente vê a besta perseguindo os santos. E os vencendo até. Vai ser guardado, sim, porque no texto de Apocalipse 13, fala que ele vai perseguir os santos, e tem um verso ali que fala assim, ó, quem tiver que ir para cativeiro, irá. Quem tiver que ser morto, será. Então haverá.
sim, o guardar, mas quem tiver que ser morto, que ser preso, vai ser preso. Mas daí a gente fica perguntando, então não está sendo guardado, né? Vai se passar, vai ser atribulado, vai ser perseguido, vai ser morto, vai derramar o sangue, então não está sendo guardado. Mas não é essa a visão do cristão. A visão do cristão é que mesmo com a morte a gente é guardado. Senão Paulo não diria, a morte para mim é lucro. Senão a perseguição que seguia sobre os apóstolos, quando eles eram presos, quando eles eram chicoteados, era para vir resmungando, mas eles vinham todos felizes. Tivemos a honra de ser perseguido, preso, chicoteados pelo nome de Jesus. Existe um texto que fala que mesmo em meio à perseguição, mesmo que a gente foi entregue à morte em cadeias, o Senhor tem cuidado de nós e sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, mesmo que a gente seja entregue à morte. Então, a nossa visão de ser guardado, de ser cuidado, nossa visão terrena é diferente da visão que Deus tem para nós. E até mesmo fortalecendo essa ideia que Deus pode nos guardar durante a grande tribulação, a arca de Noé, a família de Noé, foi guardado do dilúvio dentro da arca, navegando nas águas do dilúvio. Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados da fornalha lá dentro do fogo. Daniel lá dentro junto com os leões. O povo do povo de Israel lá no Egito, as 10 pragas caíram para os egípcios e não caía sobre o povo de Israel. Então Deus ele consegue guardar 1000 cair à minha direita, 10.000 eu inverti, né? 10.000 à esquerda, à direita, enfim, a gente já entendeu. E a gente consegue ser guardado. Mas se Deus quiser livrar, por exemplo, Pedro lá da prisão, ele consegue levar um anjo e tirar. Se ele quiser deixar Tiago morrer à espada, ele deixa também. Os textos, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, são degolados. Apocalipse 20, versos 4, a ressurreição ali que ocorre daqueles que foram decapitados. E Apocalipse 13, 7, a guerra contra os santos e os santos são vencidos. Com todos esses textos, o guardar, então, é diferente, ele guarda na morte, mesmo ele sofrendo decapitação, então a ideia é guardar, porque a ira é no final, mas esse guardar do Apocalipse 3:10 é de um outro ponto de vista. Por exemplo, Paulo é guardado, é morto, mas guardado na morte, essa é a ideia. Também essa é a ideia, porque eu creio que haverão muitos milagres de salvação, de libertação, que Deus vai guardar a igreja para permanecer viva. Tá? Mas eu creio. Mas até mesmo aqueles que vão passar por sofrimentos e morte também estão sendo guardados. Completando vamos lá para a gente fechar. Aquela segunda pergunta. As ovelhas são guardados da ira? Essa ira é parcial ou não? Essas ovelhas que vão entrar no milênio, naquela sua primeira fala, do primeiro bloco, eles sofrem a ira ou não? Sofrem. Inclusive, voltando para o texto, né? Tem aquele texto que eu falei que estarão 2 no campo, um será levado, outro será tirado. Ali é o período da ira. Paralambano. Isso. É o período da ira. Serão todos que serão mortos na ira? Todos serão... Não. Entendi. Então, eles sofrem a ira, não são mortos, mas por eles fazerem boas obras, sofrerão a ira, mas entrarão dentro do milênio, e essa ira, então, não significa que todos serão mortos. E aí, deu para entender só. Posso ler um texto bem legal? Vamos lá, rapidinho, vai confirmar esse texto aqui, ó. Sofonias 3, no verso 8, fala assim, ó. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido. Então, parece que não sobrou ninguém, né? Mas vou continuar lendo. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Interessante que é ira, mas ainda ela é zelosa. Então purificarei os lábios dos povos, para que eles invoquem o nome do Senhor e sirva de comum acordo. Ele não está purificando os lábios de quem já é puro. Ele está purificando os lábios aqui de quem é impuro, para entrar nesse milênio e para ser as ovelhas. E tem mais textos, vou só citar, deve ser ler em tranquilidade na sua casa. Ó, Joel 2, 31 ao 32, Zacarias 14, 16, 17, Isaías 24, 5, e daí já vai mostrar ali pessoas que, num cenário de tribulação, de ira, não é de tribulação, é de ira mesmo, do dia final, pessoas sendo sobreviventes, e esses que serão as ovelhas que vão passar, então, viver no milênio. Ivan, estamos indo para o final. Vou fazer uma pergunta
você discorre. Se quiser comentar algo sobre, comente, mas vamos tentar economizar o tempo. A pergunta é, se você estivesse em sua casa como o Johnny, sendo um pré-tribulacionista, e ouvisse alguém em um programa de rádio ou televisão dizendo assim, um texto que mostra um arrebatamento secreto, invisível, te tornaria pós-tribulacionista, ou como você iria encarar esse texto assim como o Johnny encarou, e depois ele foi atrás e não encontrou? Existe esse arrebatamento secreto? Então, 2 pontos. Você pode comentar algo sobre a ira e já concluir, e depois nós vamos para as palavras finais aí. Sim. É até interessante você trazer isso ao debate, porque eu me lembro que inicialmente o Johnny disse que um dos motivos que levou ele a sair do pré-tribulacionismo para o pós foi essa questão, né? Eu acho um tanto intrigante, né? Quando eu leio, inclusive, algumas obras de pós-tribulacionistas conceituados, né? Como, por exemplo, Craig Keener, que é um grande teólogo arminiano, carismático. E um dos argumentos do Craig Keener é justamente esse. Eu fui um pré-tribulacionista. Eu comecei a ler a Bíblia e aí eu me tornei um pós-tribulacionista. Dá até a sensação que o pré-tribulacionista não lê a Bíblia, né? Não estuda, não pesquisa. E eu tenho uma dificuldade, né? Porque se eu tenho uma posição firme em relação ao assunto, eu tenho convicção. Então, quer dizer, vou citar o Craig Keener, não vou fazer referência ao Johnny. Craig Keener tinha convicção do pré-tribulacionismo e ele mudou de posição para o pós. Então, quem garante que ele, como pós, que agora também tem convicção, está correto? Uma vez que, como pré, ele tinha convicção e descobriu que estava errado. Então, já começa por aí esse problema, né, desse argumento de que eu era. Então, quer dizer, eu conheci esse outro lado. E na fala do nosso irmão, o Johnny, né, ele falou sobre a questão do arrebatamento secreto, né, uma vinda invisível. O dispensacionalismo, especificamente o revisado, né, que foi a revisão que começou ali em Dallas a partir da década de 50, 60, esse termo nunca foi usado, né? Essa expressão secreto nunca foi utilizado. E um outro detalhe é que quando nós vamos analisar a questão do arrebatamento em si, o arrebatamento é um evento distinto da segunda vinda. O pré-tribulacionista crê na segunda vinda em glória, em que todo olho verá. Entretanto, é a segunda vinda para o estabelecimento do reino, não é a vinda para o arrebatamento da igreja. Outra questão é que este arrebatamento, no fim da grande tribulação, conforme o Johnny destacou, e sobrando ali aquelas ovelhas, né, ele acho que citou ali, foi Sofonias, né, que você citou, Sofonias, dando a entender que haverá então uma outra chance, não é isso? Para aqueles que assim restarem após o arrebatamento. Nós temos uma outra grande dificuldade com essa afirmação à luz de Mateus capítulo 25, versículo 12 e 13, porque nós temos ali a parábola das virgens, que na perspectiva pós-tribulacionista, as virgens prudentes é o crente autêntico, a igreja verdadeira, né, da grande tribulação, e quando Cristo retorna ali, aquelas que não têm o azeite, aquelas que não se prepararam, não tem segunda chance para elas depois da segunda vinda, conforme o irmão defendeu até agora, né? Que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento no fim da grande tribulação para aqueles que foram bonzinhos durante o período tribulacional. Mateus 25, versículo 13, acaba com qualquer possibilidade de chance para aqueles que ficarem após o arrebatamento, caso ele ocorresse ali no fim da grande tribulação. Entretanto, não é sobre isso que aquele texto está dizendo. Ele está descrevendo o retorno em glória de Cristo para o estabelecimento do reino. E aqueles que são representados ali pelas virgens prudentes são salvos, né? Sejam judeus ou não, que vão entrar no reino milenar. E o restante são ímpios, são bodes, que não terão chance alguma sequer de entrar durante esse período. A não ser que, quando Jesus Cristo disse que fecha ali a porta e elas chegam e não tem mais oportunidade, não era bem isso, né? Talvez que Jesus Cristo quisesse dizer. Então, assim, essas são as problemáticas que eu vejo, né, para o pós-tribulacionismo, mas em relação a essa questão específica, né, do arrebatamento invisível, por assim dizer, né, secreto, eu posso fechar afirmando que eu, particularmente, e não são todos os pré-tribulacionistas que creem nisso, né, tem que deixar muito claro, eu, particularmente, creio que
possivelmente será visível o próprio rapto. Porque a ascensão de Cristo em Atos capítulo 1, ela foi visível. E é muito importante quando nós observamos ali Apocalipse capítulo 12, versículo 5, quando fala ali do filho varão que foi arrebatado, é uma referência à ascensão de Cristo. Tá? E ali é harpazo. Então, a ideia de um harpazo que é totalmente invisível já não funciona à luz desse texto quando a gente consulta ali o termo no original. Então, eu não vejo problema, dificuldade, ainda que seja invisível o arrebatamento, porque é um evento distinto do segundo advento. Entretanto, nós temos a possibilidade de que seja visível. Nas próprias duas testemunhas, elas serão mortas, serão ressuscitadas, serão arrebatadas e serão vistas neste intercurso do arrebatamento, né? Então, assim, no dispensacionalismo revisado, este não é um problema. Ok. Bom, chegamos ao final. E aí nós vamos agora para as considerações finais. E eu quero, claro, aproveitar que os dois convidados estão na mesa. Deixe contato, canal do YouTube, Instagram, Facebook, e também apresente as obras, inclusive o nosso querido irmão Johnny, um amigo, volto a dizer, irmão, dividimos o mesmo quarto no Egito, queria que eu passasse a tribulação de qualquer maneira, mas não conseguiu, tá? Apocalipse em ordem cronológica, este livro vai ser sorteado aqui no programa. E o Johnny está com a palavra, consideração final, fale do livro. A pessoa que está em casa, ele quer adquirir esse livro, como ele faz? A palavra está com você, Johnny. Muito bem. O que é este livro, né? O Apocalipse em ordem cronológica. O que eu fiz? Como vocês viram no debate, algumas vezes eu falei que o Apocalipse não está na ordem cronológica. Aqui ele foi colocado em ordem cronológica. Eu fiz todo um trabalho de quebra-cabeça, de recortes para colocar na ordem. Como é que eu fiz? Na minha cabeça, alguém me... Não, eu peguei os textos, os detalhes dos textos, aquilo que batia uma informação com a outra, igual um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça eu não consigo pegar uma peça que, poxa, eu acho que é aqui, tento montar na outra forçada, a gente vê que não encaixa. Ela precisa fazer o mesmo desenho do encaixe e o mesmo desenho da figura ali. Então, foi esse trabalho de quebra-cabeça que remontei o Apocalipse em ordem cronológica. O Apocalipse inteiro está nesse texto aqui, sem faltar e sem repetir nenhum verso, dentro de uma caixinha específica, que eu coloco ali, quem vai comprar o livro vai saber, tem uma caixinha cinza ali, que está o Apocalipse. Daí, além do Apocalipse, tem outros profetas em concordância com aquele texto do Apocalipse, para complementar aquelas informações. Porque as profecias, elas são assim, uma vai complementando a outra, não tem nenhuma completa, uma vai encaixando com a outra e completando toda aquela figura e o cenário. Daí, além disso, que até agora eu só falei de Bíblia, Apocalipse, os outros profetas, daí tem alguns comentários, que eu até coloco aí, é secundário meus comentários. A parte mais importante é a Bíblia, são os textos ali que estão sendo colocados em ordem cronológica. Glória a Deus. Tá? Para encontrar esse livro. Esse livro aqui, acredito que se colocar no Google aí, o Apocalipse em ordem cronológica, Johnny Cruz, que Desembaralhando o Futuro, vai aparecer na Amazon e outros marketplaces. Mas você também pode encontrar com mais facilidade no meu canal, tá? O canal Desembaralhando o Futuro. É um canal que eu falo especificamente, ó, o nome, eu falo Desembaralhando o Futuro, é porque eu falo de escatologia, eu falo de profecias. Falo também sobre... Não, é profecias. Tá? Exclusivo para falar de escatologia. Então ali, muito das coisas que nós falamos aqui também, eu trago à tona e trago bastante informação a respeito da visão pós-tribulacionista, sempre dentro do próprio texto. A gente consegue, então, com calma, pegar tema por tema ali e trabalhar no canal Desembaralhando o Futuro. No Instagram também você vai me encontrar no Desembaralhando o Futuro. E também tem meu Instagram pessoal, que é Johnny_OJP, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Johnny, como nós fazemos aqui nos programas, deixa uma obra pós-tribulacionista que o irmão leu e aquele que está em casa também queira adquirir uma obra pós-tribulacionista. Boa! Olha, você tem uma obra pós-tribulacionista muito boa. Apocalipse em ordem cronológica. E outra coisa, não, mas um ponto importante, né? Tá pegando um pouquinho do que o pastor falou, mas não querendo ser, sou o santarrão que só acredita na Bíblia, não. Eu lembro, até voltando um pouquinho do nosso início aqui, eu estudava o pré-tribulacionismo usando muito livros, apostilas, né? Quando eu me deparei com essas diferenças, eu
eu me convenci de, assim, não, eu vou procurar respostas sempre na Bíblia, tá? Eu sei que tem ótimos bons tribulacionistas aí, mas para eu não ser influenciado por algum pensamento, eu pego a Bíblia. Tanto é que esse livro aqui, mais de 70% do livro é a própria Bíblia. Tá? Ok. Bom, pastor Ivan, ele que traduziu obras significantes, dispensacionalistas, da editora Carisma, inclusive, eu ganhei, eu não vou sortear. Se a editora Carisma quiser enviar livros aqui, eu creio que vão enviar, nós vamos aqui sortear também. Dispensacionalismo versus aliancismo. Nós temos também Maranata, um livraço, e nós temos Dispensacionalismo e a História da Redenção, livros que foram traduzidos pelo pastor Ivan, e o livro do pastor Ivan, uma hora vai sair, acredito que é um tratado, esse livro não acaba nunca. E muitas pessoas estão perguntando, e o livro do pastor Ivan, e o livro do pastor Ivan? Como você sabe, você participou aqui de uma entrevista, ele falou sobre pontos do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo com o Granconato, no outro programa, e muitas pessoas estão ligando e perguntando quando vai sair essa obra. Pastor Ivan, considerações finais, como te encontrar aí em redes sociais, canal do YouTube, Instagram. Parece que o irmão não tem tanta facilidade assim com redes sociais, Não. Mas é fácil te encontrar, né? Estamos começando, nós estamos ali já, né? Instagram, @Ivan Santos Escatologia, no Facebook também, e agora estou com um canal no YouTube. Glória a Deus. Eu quero ver quem que vai ser o primeiro inscrito. Comecei o canal semana passada, Que né? bom, que bom. Tem apenas um videozinho teste lá, mas já está já pronto para poder fazer as demais postagens. E o canal é o mesmo nome, né? Ivan Santos Escatologia. Enfim, nas minhas palavras finais, eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, o privilégio de debater com o Johnny, né? É uma pena que no debate nós não temos tanto tempo, né, que gostaríamos para poder expor. E, aliás, creio que nem precisaria, senão ficaria algo assim como que circular, né? Então, nós conseguimos, acredito, apresentar aqui o básico do básico, né? Na visão pós, eu na visão pré-tribulacionista. E como você fez referência, Juliana, às obras, né? Nós temos aí, dentre essas, eu quero destacar o Maranata, né? O Maranata é uma obra que todos devem ler. Olha que subtítulo extraordinário. A palavra final sobre o arrebatamento da igreja. Não é audácia, não é presunção. Reinald Showers, nessa obra, ele faz um trabalho magistral em defesa do pré-tribulacionismo. Até o Johnny fez referência, né, leitura de apostilas, alguma outra obra que já tem em português. Nós temos muitas boas obras em português, sim. Mas uma grande dificuldade que eu vejo, eu creio que isso tem a ver com a nossa cultura, pastor Juliano, é a dificuldade de leitura, né? As pessoas leem pouco, né? E é muito importante a leitura da Bíblia, sim, a exegese, mas acompanhado com bons mestres que deixaram aqui os seus registros. Essa é uma maneira de nós valorizarmos esse ministério extraordinário, né, que está ali em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o ministério do mestre, né, que nos traz ali algumas diretrizes para entendermos melhor o texto, para não ficarmos a sós, ainda que tenhamos a dependência do Espírito Santo. E aqui Showers ele vai fazer uma defesa do dia do Senhor como dia abrangente, o grande e terrível dia do Senhor, conforme foi destacado aqui pelo Johnny, né, como o dia em que Cristo manifestará em glória e dará fim aos seus inimigos, o dia do Senhor como um período positivo, né, que é o reino milenar. Aqui Showers vai trazer justamente essa questão da última trombeta em 1 Coríntios capítulo 15, 4 possibilidades viáveis, extraordinárias, todavia, obviamente, nenhuma delas condiz com a 7ª trombeta em Apocalipse. Então nós temos essas obras, né? Dispensacionalismo, a história da redenção, que vai trabalhar sobre a unidade do povo de Deus. Soterologicamente, Deus tem um único povo, embora haja distinções étnicas entre esses povos, né? O próprio Apocalipse capítulo 7, ali, versículo 13 e 14, vai deixar claro que dentre os salvos existem os povos, ou seja, as nações distintas, porque são as características que todos têm. E também dispensacionalismo versus aliancismo, onde é feito ali um contraste entre a perspectiva dispensacionalista e aliancista e suas metodologias hermenêuticas. Nesta obra, Showers vai trabalhar a questão das alianças, ele vai trabalhar a questão da distinção entre Igreja e Israel,
onde Deus tem, então, um programa escatológico distinto para esses povos. E eu sempre costumo dizer, o aliancista que ler essa obra de bom coração pode se tornar dispensacionalista, porque Showers é um teólogo de peso e desconhecido no Brasil, mas nós tivemos o privilégio de indicar essas obras e auxiliar na tradução, na revisão, disponibilizando todo esse conteúdo para o público português. Professor Ivan, se precisar de palestrar, trazer estudos em escola bíblica, tem o telefone? Sim, nós trabalhamos já há muito tempo, né, com o seminário escatológico, tempos finais. O meu contato é 15 99841 9983. Ou é só chamar ali, né? Acho que é direct do Instagram, como é que é? É isso aí. E assim a gente vai contactar. Johnny, tem um telefone, caso alguém queira... Não, acho que é pelo Instagram pelo mesmo. Instagram, pelo pregar em YouTube. igrejas. Isso, exatamente. Muito bom. Mas eu acabei esquecendo, falei do YouTube, do livro, Ok. mas eu queria agradecer também. Agradecer toda a paciência do pastor Ivan. Foram argumentos muito bons, parabéns, eu gostei demais. E agradecer sempre ao meu amigo aí, Juliano, Amém. que nos chamou aí para fazer esse debate, esse podcast aqui, que foi uma bênção. Eu chamei vocês porque eu sabia que iria ser um debate saudável. Conheço os irmãos, a humildade e a unidade dos irmãos, a comunhão, isso é bênção para quem está nos ouvindo e com certeza aqueles que não tinham ideia passaram a entender melhor cada posição, isso é muito bom. E lembrando que ambos acreditam no arrebatamento da igreja. Sim. O que está distanciando vocês aí são 7 anos. Como eu não estou me posicionando aqui, eu sou um mid hoje, né? Eu estou no meio do caminho. Chegamos ao final do programa Fora da Caixa e tem mais. Se você é da região aqui de Campinas, Valinhos, Vinhedo, por que não São Paulo, Jundiaí, Americana, Piracicaba, enfim, e precisa de um estúdio para vir gravar aulas, podcast, enfim. O banner está aí com o telefone, entre em contato e você participa aí desse estúdio, que é maravilhoso, que você pode gravar aulas e tem uma assistência especial. Que Deus abençoe o programa Fora da Caixa, edição especial de debates. Ficando por aqui, Deus abençoe pastor Ivan, Deus abençoe evangelista Johnny e até a próxima, se assim Deus permitir.